Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O Senhor Jesus, entre muitos ensinamentos, tem uma palavra lá que é terrível para os pregadores. Terrível, terrível. Por quê? Ele descreve um grupo de pessoas que hoje, nesse momento, estão pregando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus, anunciando o evangelho e operando curas, fazendo prodígios, sinais, expulsando demônios e até ressuscitando mortos. Pois é, só que no dia do juízo, essas pessoas vão ser rejeitadas. Jesus vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Uau! Essa é uma palavra dura para os pregadores, entre os quais eu me incluo, porque o fato de você pregar a palavra, de você ter um rebanho e até de acontecerem milagres, não é garantia de que você seja, de fato, um obreiro honesto e verdadeiro de Jesus. Então, tem que haver outro tipo de critério, algum outro tipo de sinal para que eu possa ter certeza de que eu não vou receber uma palavra negativa do mestre. Até porque quando ela vier, se ela vier, vai ser tarde demais para qualquer conserto. É ou não é? Agora, o crente comum, a pessoa comum que frequenta a igreja, que obviamente está lá na maior boa fé, né? Ninguém frequenta uma igreja de má fé, né? Todo mundo que vai à igreja vai por boa fé, evidente, e acredita no seu pastor, e tem que acreditar mesmo, né? Agora, como é que essa pessoa pode reconhecer o falso obreiro, o falso pregador, de que Jesus está falando nesse texto de Mateus, a fim de que não se enrede e não vá para a perdição, eventualmente, juntamente com o falso pastor. Não significa que aquele que frequenta uma igreja cujo líder é reprovado, que o crente seja reprovado também. Não, não é assim. O julgamento é individual, é um por um. Eu conheço gente que tem uma liderança bastante questionável, do meu ponto de vista totalmente reprovável, mas gente séria, gente de Deus, que vai para o céu, sim, o crente comum, não estou falando do líder. Mas a minha preocupação, e a preocupação do tema de hoje é essa: será que há sinais, há evidências bíblicas, né, ensinadas pela palavra de Deus, para que o crente comum possa se defender e possa evitar o falso mestre? Afinal de contas, isso é uma coisa importante. A Bíblia diz para a gente vigiar. Outra postura que tem sido cada vez mais comum, infelizmente, e que eu creio, com toda a minha humildade, mas com toda a minha sinceridade, uma postura extremamente errada e muito reprovável, é a postura dos desigrejados. Grupo de pessoas que só aumenta, que por razões que não são falsas, são razões sérias e que existem, se desencantam com a fé, se desencantam com a igreja e abandonam o convívio dela. Não é essa a solução que Jesus propõe, nem que a Bíblia propõe para fugir dos falsos mestres. Não é mesmo. Então, bom, o tema de hoje não são os desigrejados, então eu vou parar a minha fala por aqui, que eu já estou me empolgando demais. Vamos ouvir os nossos especialistas que foram convidados para dizer como é que o crente comum pode reconhecer o falso pregador. Está no ar o Vejam Só. Olá, com alegria começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que também ensina como liderar a igreja, do ponto de vista tanto técnico quanto teológico. Daqui a pouco a gente fala da Agrade para você. Os convidados de hoje são, com muita alegria, recebemos o pastor Luiz Carlos de Oliveira, ministro da Igreja Assembleia de Deus, lá em Diadema. Paz e graça, pastor Luiz, tudo bem com o senhor? Paz do Senhor, tudo bem? É uma alegria muito grande retornar mais uma vez ao Vejam Só, principalmente para debater um assunto tão importante como este, né? Acerca de como identificar os falsos pregadores, os falsos mestres
visto que esse é um dos sinais mais importantes que antecede o retorno do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Onde fica, primeiro, o ministério da sua Assembleia de Deus, qual que é? É Novo Ser. Ministério Novo Ser? Novo Ser. E onde fica a igreja? Fica no Jardim Tijuco, é um bairro próximo ao Jardim Campanário, a uns 2, 3 quilômetros do centro de Diadema. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. Do outro lado, volta ao programa Vejam Só, o pastor Oseias Sampaio, Oseias mesmo, né? Da Igreja Batista do Caminho. Paz e graça, pastor Oseias. Tudo bem com o senhor? Paz, reverendo Heber, um prazer retornar a esse programa, um prazer poder estar falando aqui, né, debatendo mais um tema tão importante como esse que foi já apresentado. E também eu quero aproveitar para mandar uma saudação muito especial para os nossos telespectadores que sempre acompanham esse programa, tão bem visto em todo o Brasil. E eu quero mandar um abraço especial lá para a minha igreja, a Igreja Batista do Caminho, lá em Terezinha, aqui, na verdade, depois da Brasilândia, uma comunidade muito carente, mas pessoas muito especiais, muito queridas de todos nós. Muito obrigado pela presença do senhor. Seja bem-vindo. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou a respeito das advertências que o Senhor Jesus faz sobre os falsos pregadores. Vejam só. Um verdadeiro pregador é porta-voz de Deus. Essa pessoa foi comissionada pelo próprio Deus e leva consigo a mensagem de Deus aos homens. Por conta dessa definição, podemos conceber que um falso pregador é alguém que a si mesmo se designou e que também, embora pretenda proclamar a mensagem de Deus, só consegue falar da sua própria mentira. Essa definição é muito clara, porém, como identificar, como reconhecer esse falso pregador? Usando como base para isso o texto de Mateus 7, versículos 21 a 23, como um crente comum irá reconhecer o falso pregador? Esse é o tema do Vejam Só de hoje. Primeiro vamos ler o texto para nos ajudar nessa identificação. Aí depois podemos fazer uma análise daquilo que o mestre falou. Mateus 7, versos 21, 22 e 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É evidente que existe uma relação entre essas palavras e a advertência imediatamente precedente contra os falsos profetas. Isso lá no versículo 15. Jesus disse aos seus ouvintes que ficassem em guarda contra os falsos profetas, aqueles que, enquanto proferiam mentiras, fingiam estar falando a verdade. Um homem que fala a verdade, porém seus atos o desmentem, é também, em certo sentido, um falso pregador. Portanto, que cada pessoa examine-se não apenas o seu próximo, mas principalmente a si mesmo. Essa foi a orientação de Jesus. Mas como conseguiremos fazer esse reconhecimento? Afinal de contas, muitas coisas são ocultas aos nossos olhos e aí não podemos fazer esse exame. Como um crente comum poderá reconhecer esse falso profeta ou falso pregador indicado por Jesus? Bom, isso nós vamos debater agora no Vejam Só de hoje, que já está no ar. Valeu, Zeca, muito obrigado. Tá aí, essa é a pergunta que nós vamos tentar responder. Mais uma vez, o Vejam Só se debruça sobre um texto da Bíblia, do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, e tentando trazer luz para que a gente possa obedecer melhor ao Senhor, nos tornar pessoas melhores e nos tornar servos e servas melhores na obra de Deus. Conosco, o pastor Oseias Sampaio, da Igreja Batista do Caminho.
Na sua primeira fala, pastor Oséias, como é que o senhor responde a pergunta tema? Então, pastor Heber, na verdade aqui o que nós podemos dizer é que é extremamente difícil reconhecer o falso pregador de acordo com esse texto que Jesus estabeleceu. Porque a gente vai perceber que esse texto está dentro de um contexto, e todos nós sabemos que devemos analisar os textos bíblicos sempre dentro de um contexto maior, para que o texto bíblico não sirva de pretexto. Então, aqui nesse caso, esse texto bíblico faz parte do Sermão da Montanha, que é o maior conteúdo daquilo que Jesus mencionou, que está descrito na Bíblia, né, dos seus ensinamentos. O maior conteúdo é o Sermão da Montanha aqui, em termos de extensão do seu sermão, do que ele falou. E nós vamos perceber claramente que ele vai nos dar uma palavra muito séria, né, que é quase finalizando o Sermão da Montanha, que vem esse texto, dizendo justamente para que nós devemos tomar muito cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas, porque esses podem certamente conduzir as pessoas para caminhos errados, para caminhos de destruição. E aí nós vamos perceber claramente que aqui Jesus vai nos falar que esses falsos mestres, eles tomam forma de ovelhas, né? Eles vêm numa forma que é muito difícil perceber quem são. Estão no meio de nós, estão aí ensinando e nós temos dificuldade. O crente comum, ele tem dificuldade, nós temos dificuldades para identificar isso, porque esses falsos mestres, eles expressam palavras que nós estamos acostumados a ouvir, eles trazem informações que aqui, de acordo com Jesus, ele diz, aqueles que me dizem Senhor, Senhor, ou seja, eles têm o reconhecimento de Jesus como Senhor, mas, no entanto, diz que ele não faz a vontade do Pai. Então, nós vamos ter que analisar e nós vamos indicar alguns sinais que possam mostrar que essas pessoas são falsos mestres, são falsos pregadores da palavra de Deus, e para os tais nós não devemos dar ouvido às suas pregações, não devemos dar atenção àquilo que eles estão ensinando, porque não vem do Senhor. Então, aqui nós vamos perceber no decorrer do debate, realmente, quais seriam alguns sinais que nós poderíamos identificar nessas pessoas um falso profeta, um falso mestre. Perfeito. Muito obrigado, pastor. Conosco também o pastor Luiz Carlos de Oliveira, ministro da Igreja Assembleia de Deus, e a igreja dele fica lá em Diadema, né? Jardim Campanário, é isso? Jardim Campanário. Pastor, e o senhor responde como a essa pergunta? Antes, deixa eu parabenizar o senhor, né? Já vou avisando, tem um livro novo do pastor Luiz Carlos Oliveira sobre suicídio, aqui ó, o que vem antes. O que vem depois a gente já sabe, né? O que vem antes é um livro para alertar as pessoas que lidam com gente deprimida ou depressiva e tal, né? Isso. Livro de orientação. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Nós vamos fazer um programa sobre suicídio e aí o senhor vai Obrigado. ver, né? Muito obrigado. E sobre os falsos pregadores, pastor? Olha, queridos, eu diria que hoje identificar os falsos pregadores não é uma tarefa das mais difíceis. Primeiro porque nós percebemos claramente pelos sinais, pelos comportamentos, né? E hoje eles não estão mais tão preocupados assim em ocultar os seus desvios, principalmente os desvios doutrinários. É claro que entre esses existem alguns que são mais espertos, que agem com mais sutileza, né, nos seus comportamentos, ou tentam de alguma forma ocultar o que eles pensam, mas para o crente que tem conhecimento da palavra do Senhor, para aquele crente que estuda com afinco as Sagradas Escrituras, não há nenhuma dificuldade em identificá-lo. E nós podemos dividir esses falsos pregadores, pelo menos em três classes, né? Que são, entre eles estão os falsos pastores, os falsos mestres e os falsos profetas, né? É claro que entre eles há uma aparência de igualdade muito grande, as características são quase iguais, mas há alguns pontos em que eles diferem uns dos outros, que é uma das coisas que eu acredito que nós vamos ter a oportunidade de ver. Então, olhando para o cenário hoje evangélico, só não consegue mesmo identificar essas pessoas, aqueles que estão totalmente desprovidos do conhecimento bíblico. Uau! Um pastor aqui disse que é muito difícil. O senhor disse que é muito fácil.
o debate vai ser bom. Vamos lá. Antes de a gente aprofundar o debate, você aí de casa vai se posicionar. Depois, se você mudar de opinião, não tem problema, mas a gente quer saber, para ver no fim do programa, qual foi o resultado da nossa pesquisa publicada no Facebook do programa, é facebook.com/programa Vejam Só. E a pergunta é, se os milagres não forem prova da presença de Deus, como reconhecer o falso pregador? Você entendeu a pergunta, né? Porque no contexto que Jesus fala, né, os pregadores condenados fizeram milagres. Né? Então, se os milagres não forem prova da presença de Deus, abonando o ministério dessa pessoa, como reconhecer o falso pregador? Pelos resultados é a primeira resposta, e a segunda resposta é pelo testemunho. Evidentemente que as duas respostas servem, é óbvio. Mas você só pode escolher uma. Qual, na sua opinião, é mais importante, mais fundamental, mais específica para apontar para o pregador que é verdadeiro? Põe de novo lá a enquete, por favor. Angélica. Se os milagres não forem prova da presença de Deus, como reconhecer o falso pregador? Então, vou reconhecer o falso pregador primeiro pelos resultados. Se os resultados do falso pregador apontarem, né, ele não consegue resultado nenhum, então ele é um falso pregador. Ele é um falso profeta. Um falso profeta. Ou não cumpre pelo testemunho. Se o testemunho dele for ruim, ainda que ele tenha bons resultados, então ele é o falso pregador. Vamos ver quem é, qual das duas perguntas ou das duas opções vai triunfar no final do programa. Vamos lá. Tem tempo ainda, né, Angélica? Vamos lá. Pastor Oséias Sampaio. O pastor Luiz diz que é fácil, o senhor diz que é difícil. Vocês vão chegar num acordo ou não? Então, chegaremos a um acordo no sentido, aqui eu vejo que Jesus Cristo, ele coloca no Sermão da Montanha, justamente a ideia de que o falso pregador, ele parece verdadeiro, ele tem forma, a fala dele é verdadeira, porque ele diz Senhor, Senhor, ou seja, ele não está dizendo que ele está falando erradamente, muito pelo contrário, está falando de forma certa, doutrinariamente, aqueles que dizem Senhor, Senhor, é que recebe de Deus essa revelação para dizer, Paulo diz isso, ninguém vai chamar Senhor se não for dado pelo Espírito Santo. Então, ele tem a maneira certa de falar, ele tem aqui, diria o termo, a senha, né? Mas só que Jesus vai dizer, isso não importa, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a obediência, o que está em jogo é o que você faz de fato. Então, identificar o verdadeiro pregador ou falso pregador nesse texto é difícil, porque o texto anterior diz que eles vêm disfarçados de ovelhas. Tem uma boa fala, fala aquilo que as pessoas gostam de ouvir, tem até um procedimento que você não vê aparentemente nele, de acordo com o texto, não é aquela pessoa que já traz algo extremamente contrário ao Evangelho. Seria fácil identificar. Né? Alguém que já vem dizendo que Jesus não é Deus, é coisa nenhuma, que esse negócio de religião não é de Deus, foi o homem que criou. O crente comum certamente ia perceber que esse cara é um falso profeta, iria fugir dele, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ele vem fazendo coisas que todos olham e veem que são coisas que aparentemente estão relacionadas ao Evangelho, a Jesus Cristo. Então, por causa disso é que ele diz que ele faz, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. E de fato fizeram. Mas aí o que Jesus vai dizer é o seguinte, olha, eu não conheço vocês. Por que não conhece? Essa é que é a grande questão. O que nós queremos saber? O que faz essas pessoas que Jesus diz que não conhece, embora eles façam algumas coisas. Então, pelo que a gente percebe, é que eles falta algo. Eles não estão fazendo aquilo que Jesus gostaria que fizesse. Faz algumas coisas,
mas falta fazer outras coisas. Então, pastor Heber, eu quero aqui, até trouxe um livro muito importante, interessante, do Martyn Lloyd-Jones, certamente o reverendo conhece, esse o Sermão do Monte. Meu livro de cabeceira. Está no meu criado mudo. Aqui é muito interessante a abordagem do Dr. Martyn Lloyd, porque ele traz realmente mostrando esta dificuldade. Porque ele é carismático, o falso profeta. Ele fala aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Ele traz isso e ele vai, então, enganando as pessoas com o seu jeito de ser. Ou seja, tem carisma, talvez não tenha caráter, mas carisma tem. Então, eu quero, no decorrer aqui do nosso debate, mostrar como que os apóstolos reconheciam os falsos profetas da época. Porque falsos mestres e falsos profetas, como o pastor Luiz mesmo mencionou, temos no nosso tempo, mas também tinha no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos. Sempre teve e sempre vai haver. Então, nós precisamos ter essa consciência que vai haver os falsos mestres, os falsos profetas. Agora, como que Pedro, como que João e como até o apóstolo Paulo lidava com esses falsos mestres dentro da igreja? Então, lá no texto de João, no capítulo 2, nós vamos ver da segunda carta de João, capítulo 2, João fala sobre essa realidade que estava naquela igreja. E ele então vai dizer, no versículo 7, basicamente o seguinte: entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Então, para João, no contexto dele, que ali estava acontecendo um problema, os irmãos, vocês sabem da questão do gnosticismo. E o gnosticismo é aquela ideia de que a alma é boa, mas a carne, o corpo é má. Então, se o corpo é mau, Jesus não poderia ter vindo em corpo, só em alma, em espírito. E eles, então, negavam a humanidade de Jesus. Então, João está falando claramente, o falso profeta de João é aquele que nega a humanidade de Jesus. Portanto, o que nós podemos dizer e concluir é que todo falso profeta, ele não traz a mensagem do Evangelho por completa. Ele omite coisas do Evangelho que deveria estar presente. Bom, daqui a pouquinho nós vamos ouvir a opinião do pastor Luiz, né? E também questionar o pastor Oséias sobre algumas outras coisas. Mas, antes de sair para o intervalo, eu prometi para você falar da grade, então anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade. Pertinho da tua casa tem uma grade ensinando o curso bíblico, que esse curso está presente em todas as filiais. O telefone para você obter todas as informações que você precisa no horário comercial, agora não tem ninguém lá, mas no horário comercial amanhã você consegue, 0 operadora 11 3115 0819, 3115 0819. No horário comercial você liga e se informa, tá bom? A gente vai para o intervalo, voltando já com a continuação do Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, no momento mais legal do programa, que é quando você aparece, né? Sempre falamos isso. O presente é muito legal, você já fez sua fotografia, meu irmão, minha irmã, vai deixar para a última hora, você vai acabar não concorrendo, o sorteio vai ser agora no meio do ano e nós já estamos em abril. O prêmio é uma diária de fim de semana numa pousada que fica no litoral norte de São Paulo, lá em Ubatuba. A 80 metros da praia, lá da Fortaleza, uma praia maravilhosa em Ubatuba, como se tivesse praia feia lá em Ubatuba. Não tem, né? Todas elas são sensacionais. E uma das melhores é a de Fortaleza, tá? E tem desconto para pastor, viu? Se você quiser dar um presentinho pro seu pastor aí, para sua pastora, anota o telefone e liga lá, tá? Dá um fim de semana lá para eles, né? Tadinhos. Vamos lá, ó. A primeira foto de hoje vem do Distrito Federal, em Gama, né, onde tem o time do Gama lá, a Deli. Valeu, Deli, Deus abençoe você. O Gama não anda bem, né? Mas tudo bem, você que tem que andar, não o Gama. É futebol clube. Deus te abençoe. Meu time também não anda nada bem, então eu sei muito bem como você se sente. Na capital paulista, em São Paulo, nós temos o Edmilson, que assiste ao programa e teve a
colaboração da Monique, que fez a fotografia para o Edmilson aparecer nessa linda foto. Olha só a casa do Edmilson e da Monique. Um ósculo santo para vocês, boa sorte no sorteio. E fica o convite, viu, Monique e Edmilson? Venham assistir a gravação ao vivo aqui, já que vocês moram na capital. Só combinar pelo Facebook. Outra foto aqui da capital paulista é o Fábio Pereira. Ô, Fabião, vem assistir aqui a gravação ao vivo. Deus te abençoe, obrigado pela sua audiência. Grande abraço e boa sorte no dia do sorteio. Agora a gente vai lá para Barueri, aqui na Grande São Paulo, em Barueri, no Museu da Bíblia, passeio imperdível para quem mora na Grande São Paulo, tem obrigatoriamente de conhecer o Museu da Bíblia, lindo, fantástico, espetacular, sensacional, fora de série, fica lá em Barueri, numa das dependências da Sociedade Bíblica do Brasil, já estive lá várias vezes, é um negócio... Tem uma unção naquele museu que você não faz ideia. Bom, um museu que conta a história da Bíblia só podia ter unção, né? E tá lá, volta a foto lá. É a Gislene e a Esther, a filhota, né? A Esther tá no colo, a Gislene tá lá mostrando desde criancinha para Esther o que é que interessa ler, né? E quem bateu a foto foi o marido, o Marcelo. Boa sorte para vocês no dia do sorteio, tá bom? Deus abençoe. E em Porto Feliz, no interior de São Paulo, a Josineide do Nascimento assiste ao Vejam Só. Valeu, Josineide, já estive na tua cidade pregando 2 vezes, lugar bacana, né? Porto Feliz era um dos portos dos bandeirantes, quando eles fica na margem lá do rio Tietê, né? Então eles passavam em Porto Feliz por causa disso. Era um dos portos de parada lá dos bandeirantes. Bom, vamos lá. Pastor Luiz Carlos de Oliveira, o senhor ouviu atentamente as ponderações do pastor Oseias e o senhor disse que é muito fácil reconhecer o falso pregador. Por quê? É fácil pelo seguinte, porque, veja, olha o que Jesus diz aqui no versículo 16 do capítulo de número 7. Quando Jesus aqui está falando sobre os falsos profetas. E falso pregador é um falso profeta. Jesus diz aqui, por seus frutos os conhecereis. Então, cabe a nós como cristãos analisarmos, à luz das Sagradas Escrituras, os comportamentos, as atitudes daquelas pessoas que estão pregando a palavra. Isso nós encontramos no Velho Testamento, quando alguns falsos profetas são desmascarados pelo Senhor, temos Semaías, Balaão, Zedequias e outros exemplos. E nos dias atuais, por exemplo, uma das características dos falsos pregadores, falsos profetas, é que eles são extremamente gananciosos. Eles pregam a palavra, eles ensinam a palavra, mas por detrás de todo o trabalho eclesiástico que eles realizam, há sempre uma finalidade financeira. E a palavra de Deus nos adverte em relação a isso. Essa é uma das características. Uma outra característica é que eles dispersam as ovelhas. São homens que eles são truculentos na sua maneira de transmitir a palavra. Por isso que são igrejas que a membresia é flutuante. Pode perceber, os irmãos têm experiência, que aquelas igrejas onde os pastores, os pregadores são zelosos, são cuidadosos em relação ao que ensinam para o rebanho, a membresia é fixa. Lógico, existe uma mudança ou outra, mas nessas igrejas desses falsos pregadores, desses falsos mestres, há uma membresia muito flutuante. Então, esse é um dos meios de nós identificarmos esses homens. Então, a palavra de Deus ela está recheada de textos bíblicos que nos advertem. Eu fiz aqui algumas anotações. Por exemplo, uma outra questão é que eles desviam as ovelhas da verdade. Eles não estão preocupados em conduzir as pessoas em direção ao céu. Não há nenhuma preocupação deles em relação a isso. Eles querem manter as pessoas ali na igreja, mesmo
que os seus ensinamentos não estejam conduzindo essas pessoas em direção ao Senhor Jesus. Uma outra característica é que eles devoram o rebanho no lugar de alimentar o rebanho. Isso é uma coisa que lá no livro do profeta Ezequiel, o Senhor repreendeu severamente os pastores, os sacerdotes, porque eles tinham esse tipo de atitude. E nós percebemos isso, meus irmãos, claramente. Né? Esses falsos pregadores, esses falsos profetas, eles não alimentam o povo, muito pelo contrário, eles omitem a verdade. Para eles, pouco interessa se as pessoas que fazem parte ali do seu rebanho irão chegar ao céu ou não. Né? Então, eles são extremamente, como disse o pastor Osias, Oseias, eles são extremamente carismáticos, isso é uma verdade. Eles têm uma habilidade fenomenal na oratória, são bons, né? Eles sabem como trabalhar com as palavras, atrair o povo até eles, mas se você for analisar o conteúdo daquilo que eles ensinam, daquilo que eles pregam, é muito parecido com a verdade bíblica, mas não tem. Por isso que aqui no versículo de número 15, Jesus diz assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, a aparência é boa, mas o conteúdo é péssimo. E você só consegue identificar esse conteúdo se você tiver o conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, mas aí agora a gente tem um problema sério. Porque para que o crente vai à igreja? Para aprender a Bíblia. Se ele estiver ouvindo um falso pregador, ele vai ouvir, ele não vai aprender a Bíblia. Como é que ele vai reconhecer que aquilo é errado? Pastor Osei. O reconhecimento do que é errado vem do entendimento que o crente precisa ter da palavra de Deus, né? Ele, como os cristãos bereanos, que examinavam, né, o que o pregador falava, olhando e vendo o que a palavra estava dizendo, ou seja, não aceitava logo de imediato, mas fazia uma análise para ver se aquilo estava correto ou não. E realmente, por isso que eu volto a minha primeira primícia, né, que eu disse que era difícil esse reconhecimento, porque o falso mestre do que Jesus trata aqui, ele traz coisas que aparentemente estão corretas, são certas. O que falta, de fato, é que ele não está no centro do Evangelho, daquilo que Jesus mesmo ensinou. A doutrina de Cristo, exata e completa, não está sendo anunciada. Talvez anuncie uma parte da doutrina, mas não anuncie a outra parte. Tem a questão da falta da obediência. Quer ver, por exemplo, aqui, como eu falei, dos nossos apóstolos que nos dão direções de como podemos identificar os falsos profetas. Pedro é outro que trata dessa questão também. E aí eu trago o texto de 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, nós vamos perceber Pedro falando sobre os falsos mestres, e ele então trata o tema da seguinte forma: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. E aí, como o pastor Luiz falou, movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com as suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles e a sua destruição já está em processo. Pedro realmente reafirma o que Jesus disse, né? Não vos conheço, apartai-vos de mim. Agora, a questão toda aqui que Pedro nos trata, e aí nós precisamos fazer como entender o falso profeta, porque ele se refere ao Antigo Testamento, e aí nós precisamos voltar lá para entender quem era o falso profeta do Antigo Testamento. Quem era o falso profeta do Antigo Testamento? O falso profeta do Antigo Testamento nada mais é aquele profeta que trazia só coisa boa. Falava sempre paz, paz, paz. O povo não precisa se preocupar. Jeremias sofreu muito com isso, porque Jeremias trazia a palavra correta de Deus, e a palavra correta de Deus era a palavra de que eles tinham que se arrepender, tinham que se converter, senão iriam para o cativeiro.
Então era certa a pregação de Jeremias. Mas os falsos profetas viam, não, o que é isso? Não é bem assim. Jeremias está equivocado, está fazendo coisas demais. Na verdade vai ser só paz, só bênção, só alegria. Então o falso profeta hoje, uma indicação do que Pedro nos traz, é aquele falso profeta que deixa de pregar todo o evangelho de Cristo e prega somente as bênçãos. Existe uma outra questão também, que além do conhecimento das Escrituras, nós não podemos nos esquecer que há o discernimento concedido pelo Espírito Santo ao verdadeiro cristão, né? Porque nós sabemos de muitos crentes que em tempos mais remotos eles não tinham tanto conhecimento bíblico, nem acesso à Bíblia. Nem acesso à Bíblia. Como é que ia ter conhecimento? Exato. Porque hoje nós temos trocentas versões em português, a Bíblia é baratinha, dá para comprar, todo mundo pode ter, até de graça no celular. Mas e quando não tinha acesso à Bíblia? Mas há o discernimento do Espírito Santo. Eu acredito desta forma, e não apenas, isso é bíblico. O Espírito Santo, ele nos revela, né? O Espírito Santo, ele é suficientemente capaz de dar ao crente esse discernimento. Eu acho que um dos grandes problemas que hoje está acontecendo com a igreja, e por isso que os falsos profetas, eles estão nadando de braçada, principalmente nesse evangelicalismo brasileiro, é porque falta esse discernimento do Espírito. Tá. Mas tem uma coisa que vocês não abordaram, que está no texto. Logo no GC e está na nossa enquete. Se esses falsos profetas são tão errados, são tão condenados, são lobos em pele de ovelha, por que os milagres acontecem? E acontecem feitos em nome de Jesus. Perfeitamente. Porque eles vão falar assim, mestre, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, ressuscitamos os mortos, purificamos os leprosos. Ué, não podia acontecer. Quem quer falar primeiro, senhor? Porque de acordo com Marcos, o senhor citou aí Marcos capítulo 16, né, onde Jesus fala que em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios. A autoridade está no nome de Jesus e não no indivíduo. Então o indivíduo, ele apropria-se da fé, ele tem o conhecimento das Escrituras e a própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Então, ele expõe, como o pastor Oséias expôs aí com muita clareza, eles falam a palavra do Senhor. Eles expõem, até com fidelidade, o texto bíblico, por exemplo, Isaías 53, onde fala que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e assim por diante. E isso gera fé no coração das pessoas. E elas creem. Não necessariamente naquilo que o pregador está dizendo, mas no que a palavra de Deus fala. E essa fé, que é produzida dentro do coração das pessoas, faz com que elas alcancem a cura divina, né? E esse pregador, conhecendo os textos bíblicos, ele usa o nome de Jesus e, como resultado, essas pessoas são agraciadas. É assim mesmo, pastor Luiz? Sim, eu concordo com o pastor Luiz. Na verdade, a ênfase está no nome, Jesus que faz a obra. Tinha uns camaradas lá, a Bíblia fala que tem as pessoas pregando, nem conhecia Jesus, mas falavam, olha, eu prego esse Jesus que Paulo prega e tal. Ele falou assim, olha, então há uma possibilidade. Paulo disse que tinha alguns que pregavam o evangelho para acrescentar dores a ele, na verdade, né? Qual era o propósito da pregação do evangelho? Não era o propósito de salvar vidas, era o propósito de falar assim, estamos pregando aqui esse evangelho, que é o mesmo que Paulo está pregando. Paulo está falando isso, isso e isso, nós estamos pregando aqui também. E o objetivo era que, com isso, Paulo receberia mais condenação. No entanto, o que Paulo disse? Não importa se está com o propósito correto ou propósito errado, é importante que seja pregado o Evangelho de Cristo Jesus. Então, o Evangelho está sendo pregado. O que nós vamos perceber, e daqui a pouco nós vamos apontar isso aí, até o Dr. Lodge trabalha com essa ideia do texto como um todo, começando do versículo 13, quando Jesus então vai abordar sobre a questão da porta estreita e do caminho estreito e da porta apertada, né? Nós podemos ver esses dois termos aí, que fala que o reino de Deus é comparado a isso, essa porta estreita e esse caminho apertado. Então, nós vamos começar a perceber e trilhar nisso, fazendo um link com o que
Pedro vai falar do falso profeta, que o falso profeta do Antigo Testamento nada mais era do que aquele que vinha falando só coisas boas, maravilhosas, esquecendo de fato da exigência da mudança de comportamento, da exigência de uma santidade. Então, Pedro vai nos dar essa referência e aqui nós vamos entender essa questão desses dois termos, porta estreita e caminho apertado, entendendo-se como sendo as exigências do Evangelho que não são apresentadas por esses falsos profetas, ou esses falsos pregadores. Então, me parece muito claro a ideia de que os falsos pregadores hoje caminham por um Evangelho fácil. Um evangelho que só apresenta a graça de Deus, só apresenta o amor de Deus, sem apontar de fato toda a doutrina de Cristo Jesus. Por isso que não pode ser aquém ou além do que Cristo determinou na sua doutrina, no seu evangelho. Vamos ver o que os telespectadores e as telespectadoras estão dizendo, né? O Fernando Nascimento, ele diz assim: a lei e ao testemunho, está citando Isaías. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. À lei e ao testemunho. Tem muita gente que gosta muito dessa expressão, a lei, não esquece da lei. Pedro Ribeiro de Andrade: o resultado do milagre por si só não prova nada. O testemunho menos ainda. Fica um grande depende. Como assim? Ficou muito vago. Bom, Ana Clara Silva: do que adianta falar bem, todo mundo achar esse pregador o cara, se a vida dele, se o testemunho dele não condiz com a palavra de Deus? Temos de ser sal, como o Senhor Jesus falou, pois como ele mesmo disse, de que serve o sal dentro do saleiro? Bom, para nada presta, senão para ser pisado e lançado fora e pisado pelos homens, como disse o Senhor Jesus, né? Bom, vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que senão vai ficar fora de contexto. Eu queria saber o seguinte: vocês não acham, porque na fala de Jesus, ele está condenando o falso pregador. Quem vai para o inferno é o falso pregador, não necessariamente a ovelha que foi iludida. Não necessariamente a ovelha que foi iludida. Vocês não acham que a gente falar, não, tem que ficar alerta, esperto e tal, contra ficar em guarda contra os falsos profetas, como disse o Zeca na matéria, não vai despertar um sentimento de caça às bruxas, né? Uma neurose, né? E conheço gente, agora passou, mas na época da moda lá da nova era, entrava nas igrejas e ficava caçando o símbolo da nova era. Tá vendo aqui, ó, o demônio ali, ó, né? Isso aconteceu na minha própria igreja. Tive que chamar as falas lá, um pessoalzinho lá, que estava muito inflado com esse negócio de nova era. A gente não pode criar um sentimento assim e acabar fortalecendo o movimento dos desigrejados? Eu acredito que não. A igreja, ela tem que se posicionar, né? Aqui na carta de Tito, capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte: os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Então, a orientação aqui do apóstolo Paulo é que esses falsos profetas, falsos pregadores, eles sejam barrados, como acontecia no segundo e no terceiro século. Havia os apologistas, Tertuliano, Justino e outros, né, que se posicionavam. Então, eu acho que o que hoje está faltando por parte da igreja é uma postura mais firme. Não há pecado nenhum em você desmascarar um falso pregador, um falso profeta. Um dos grandes problemas hoje é que nós queremos fazer a política da boa vizinhança. Eu não vou falar, eu não vou comentar, eu não vou expor. E nós não podemos fazer isso. Voltando só um pouquinho atrás, por exemplo, os falsos profetas, eles acabam sugestionando as pessoas, levando as pessoas a práticas e comportamentos, através da sua lábia, da sua boa conversa, eles arrastam multidões. Isso aconteceu comigo, não que eu seja um falso profeta, um falso pregador, né? Mas isso aconteceu comigo em uma igreja, que eu estive pregando fora aqui do estado de São Paulo. Eu terminei de pregar, e quando eu terminei de pregar, as pessoas vieram à frente para receber uma oração.
E mal eu comecei a orar, as pessoas começaram todas as pessoas em quem eu impunha as mãos já caíam automaticamente. Eu comecei a achar esse negócio meio estranho. Depois eu fui analisar os fundamentos desta igreja, e isso era um costume que tinha lá. O pastor colocou a mão, cai. Colocou a mão, tomba. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque a multidão também ela é conduzida. E esses falsos profetas, falsos pregadores, eles arrastam as pessoas. E você pensa que é Deus que está trabalhando ali, que há uma ação do Espírito Santo, principalmente, não estou fazendo nenhuma crítica aos pentecostais, até porque eu sou pentecostal há 34 anos, mas no pentecostalismo brasileiro, isso acontece, infelizmente, aos montões. Bom, a gente tem que ir para o intervalo. Na volta, trataremos das outras opiniões publicadas já no Facebook e também as perguntas que ainda preciso fazer para apertar os meus dois convidados aqui. A gente volta já. Voltamos. Esse é o programa Vejam Só, hoje discutindo como reconhecer os falsos pregadores que o Senhor Jesus denuncia em Mateus capítulo número 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor e tal. Pois é, vamos lá. Vocês têm mencionado bastante, né? Mais o pastor Luiz Carlos do que o pastor Oséias, a questão do falso profeta concede o falso ensinamento, né? A falsa doutrina. Eu venho de uma tradição onde havia um zelo enorme pela doutrina e tal. Até um antigo educador brasileiro escreveu um livro, né? Onde ele fala da repressão no protestantismo e fala do Partido da Reta Doutrina, né? PRD. Só falta esse também, né? Partido da Reta Doutrina. Esse é bom. Então, mas eu não sei... Vamos lá, pastor Luiz Carlos. A reta doutrina é garantia de que a pessoa vai para o céu? Não é possível que alguém que não tenha crido direito, do jeito certinho, na doutrina, seja salvo? Porque, afinal de contas, confiou em Jesus como Salvador? Se eu entendi bem a sua pergunta, é alguém que não obedeça. Não, eu estou num credo errado. Certo. Faço parte de uma igreja cujo credo não é aquilo que a gente chamaria de reta doutrina. Sim. Mas eu confiei em Jesus como meu Salvador, eu não vou ser salvo? Sim. Eu não entendo porque eu estou falando isso para explicar. Eu venho de uma tradição em que a doutrina tinha que ser aquela lá. Se não for aquela lá, vai para o inferno. Eu não vejo isso na Bíblia. Não, eu acredito que essa pessoa, ela será salva. Eu acredito que essa pessoa será salva. Pelo seguinte, ela estava com sede de salvação, desejosa de encontrar a verdade. E, infelizmente, acabou indo parar numa igreja onde lá existe um falso profeta, um falso ensinador, um homem que não ensina as Escrituras da forma como deveria ensinar. Essa pessoa, ela não tem culpa nenhuma. Então, eu creio que Deus ele vai levar em consideração a sinceridade dessa pessoa. Lógico, desde que ela não esteja vivendo uma vida de pecados, né? Porque existem alguns falsos ensinadores, alguns falsos profetas, que não apenas deixam de ensinar a verdade, mas também ensinam um evangelho relativista. Tudo é relativo, onde o indivíduo ele tem a oportunidade de estabelecer as suas próprias regras para uma conduta cristã. Aí, nesse caso específico, é diferente. Pastor Oséias, como é que fica essa questão da doutrina e da salvação? Então, eu vejo que a doutrina não depende, a salvação não depende da doutrina, na verdade. A doutrina é consequência da salvação. Jesus deixou o grande mandamento lá em Mateus 28, portanto, pregai o evangelho, ide, pregai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando. O ensino vem depois.
Primeiro a pessoa se salva, se converte, depois ela é ensinada. E esse ensino ele tem que ser exatamente a doutrina de Cristo Jesus, nem mais e nem menos. É isso que eu quero chegar ao ponto do que João fala da questão do falso profeta, do falso mestre. Porque lá o falso mestre não admitia a natureza, a humanidade de Jesus. Então ele estava menos do que o Evangelho diz. Então, é essa a ideia, que o ensino vem depois, não é consequência, então não depende. Agora, se ele for bem ensinado, ele vai ser um crente melhor, ele vai desfrutar da promessa de João 10, que é: eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Se não tiver um bom ensinamento, ele vai ser salvo, mas não vai desfrutar de todas as bênçãos decorrentes do Evangelho de Cristo Jesus, porque não entendeu, não compreendeu. Especialmente, como o pastor Luiz falou, do relativismo que hoje impera em muitos pregadores, né? Da ideia da não santificação, dessa busca de uma vida consagrada, santificada ao Senhor, de entendimento do que é o Evangelho. Hoje nós vemos no Brasil, um país que cresceu tanto o número de evangélicos no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. No entanto, o que nós vemos ainda é que não há essa mudança que nós esperávamos que acontecesse, uma vez que uma boa parte das pessoas são fiéis a Cristo Jesus. Mas hoje o que nós vemos ainda é que muitos cristãos, talvez por uma pregação aí que não é o Evangelho de Cristo Jesus, que você tem que conseguir todas as coisas, tem que ter tudo, e não entenderam ainda a necessidade da renúncia, da vida de consagração, do arrependimento, da mudança de vida. Isso é muito importante. Como o pastor Luiz falou, pregadores aí pregando o Evangelho, que diz que você vem para Cristo e não precisa mudar de vida, não precisa se arrepender, não precisa mudar o comportamento. Então vamos fazer o seguinte: você não precisa mudar, vem para Jesus Cristo e você incorpora o seu estilo de vida ao Evangelho. E aí você vive o Evangelho dessa forma. Então nós estamos vivendo momentos difíceis por causa disso, das pessoas não levarem efetivamente tudo aquilo que o Evangelho disse. E aí, mais uma vez, eu volto aqui a esse tema da questão da porta estreita, desse caminho apertado que a pessoa precisa passar por ele, precisa adentrar nisso. E os falsos profetas ou os falsos pregadores não vão abordar esse tipo de ensino que está na palavra de Deus. Bom, tudo bem, não vão abordar, né? Tá, agora, qual que é todo mundo tem falado aqui no Facebook, nos comentários e tal, a gente vai reconhecer pelos frutos. Vocês também mencionaram. Jesus falou que pelos frutos os conhecereis. Que benditos frutos são esses? Então, por exemplo, um pregador que tem milagres e milagres e milagres e milagres acontecendo, milagres grandes, né? Acontecendo sucessivamente. Esse é um tipo de fruto que a gente pode considerar, né? Ou conversões em massa. Esse é um fruto que a gente pode considerar. De que fruto Jesus está falando? Na verdade, os milagres não são esses frutos. Porque muitos, como o pastor, nós estávamos conversando agora há pouco, têm condutas repreensíveis e realizam milagres. Os frutos, é ruim falar sobre isso, mas é necessário. Por exemplo, um indivíduo que ele, através do ministério dele, acontecem muitos milagres, paralíticos andam, mas, por exemplo, eu já vi isso acontecer, ele tem diversas igrejas abertas, todos os meses dá um trabalhão enorme para a imobiliária receber os aluguéis, o nome dele tem protestos, quer dizer, são essas coisas, né? Ele não tem uma família bem estruturada, né? Ele tem dificuldades familiares, todas as pessoas têm, mas o relacionamento conjugal dele é muito truncado, ele está sempre tendo divergências e às vezes acaloradas com seus obreiros. E são esses frutos que nós temos são para esses frutos que nós temos que atentar. Esses comportamentos que às vezes eles são deixados de lado, é como se eles não fossem importantes, e eles são importantes, principalmente em relação à vida daqueles que pregam o Evangelho, que se dizem discípulos do Senhor Jesus e discipuladores, né? Eles precisam de ter uma vida regrada,
uma vida que se encaixe, é o que Paulo disse. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse para Timóteo que ele deveria ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, na fé. E são esses frutos que eu acredito que são exigidos. E o senhor, pastor Oséias? Então, de igual forma, também penso mesmo. Eu acho que o fruto aqui tem a ver com caráter. A pessoa pode falar, mas o caráter dele não ser o caráter de acordo com o que Jesus espera e estabelece. Fruto, embora que o texto também fala, né, aqui, quando Jesus dá a última palavra em relação a esses falsos pregadores, dizendo: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Ou em outras versões, em outra versão nós vemos praticar a iniquidade, que praticam a iniquidade. Então parece-me também que nesse caso eles falavam, ministravam em nome de Jesus, mas comportamento deles eram práticas que eram censuráveis pelo Senhor e era prática do mal. Então aqui tem a ver com a questão do caráter. E eu imagino também o seguinte, aí a minha percepção, que é aquela pessoa que pensa no ministério, que está fazendo em nome de Jesus, mas que a intenção que está por trás do coração, e por isso que Deus, na verdade, sonda o coração é projetos humanos, projetos pessoais. Sabe aquele ministério grande que a pessoa quer, igreja com muita gente, muitas coisas, e o que ele quer que seja evidenciado nisso? É o nome de Jesus? Não, é a minha pessoa. Então eu quero que apareça em primeiro momento a minha fotografia, a minha pessoa. Isso é muito preocupante, porque aí o que está por trás nesse caso é a motivação. A motivação do caráter é um desejo de se tornar muito famoso, muito conhecido, ou um grande império, né? Olha, fulano de tal tem um império assim, por que eu também não tenho? E aí, essa intenção mal do coração, talvez muito mais do que a prática em si do mal, a intenção do coração também conta, porque Jesus diz justamente que é a questão do coração. O coração é muito importante para Jesus, muito mais até do que você faz, o que é feito, mas a intenção do coração também é levada em consideração. Então, os frutos aqui é comportamentais. É o seu comportamento, e esse comportamento pode ser comportamento verbalizado, comportamento de ações feitas, mas pode ser também a intenção que está no coração. Qual é o meu projeto? Quando eu penso que eu estou à frente da igreja, que eu quero que essa igreja cresça, que eu quero realizar grandes coisas, o que eu estou pensando nisso? Qual é a minha motivação? É que Jesus seja glorificado, que o nome dele seja de fato reconhecido, ou que o meu nome apareça mais principalmente? Só um detalhe, só uma outra coisa também, é que esses falsos pregadores, esses falsos profetas, de acordo, por exemplo, com o que está lá em Jeremias, capítulo 14 e capítulo 23, eles têm muitos sonhos, muitas revelações, né? E você busca fundamento para esses sonhos e para essas revelações que eles dizem ter recebido da parte de Deus nas Sagradas Escrituras, e você não encontra. Eu estava ouvindo ontem um programa evangélico, onde o pregador estava dizendo o seguinte, baseado naquele texto, onde Jesus deu o bocado molhado para Judas, e após Judas comer aquele pedaço de pão, ele foi trair o Senhor Jesus, e na igreja dele ele está oferecendo um pedaço de pão, porque no momento em que a pessoa comer o pedaço de pão, né, todos os males, todas as maldições que estão dentro da pessoa serão reveladas. Onde que existe base bíblica para isso? Então, é uma falta de interpretação bíblica, é infringir as regras da hermenêutica, né? Não respeitar, e em cima de um texto mal interpretado, o indivíduo gera um pretexto para atrair as pessoas. Vamos ver o que os cristãos entrevistados pelo Zeca responderam quando inquiridos por ele. Vamos lá. Na sua opinião, quais são as características de um falso pregador? Jesus disse dos frutos, né? Não tem muito o que dizer, são os frutos, né? Os frutos vão dizer se ele é um homem de Deus ou não. Primeira qualidade de um falso, né, pregador você já vê assim pelo lado de ele não ter origem
né? Não ter um padrão assim de testemunho, que é uma das características de um falso pregador, trazer uma contradição do que a própria Bíblia vai mostrar, né? Trazendo heresias. Um texto isolado, por exemplo, é colocado como uma falsa pregação, trazendo totalmente fora da nossa atualidade, por exemplo, totalmente ao contrário do que a própria Bíblia nos conduz, né, ao verdadeiro caráter de um verdadeiro cristão. Então mostra que os dois lados da moeda, tanto o verdadeiro como o falso, né? O não conhecimento da palavra é uma característica. A característica mais marcante é a soberba. Aquilo que ele prega contra a palavra, contra a Bíblia, né? Então, isso é a marca mais marcante, né? Algo que vai contra a palavra. Então, esse negócio... talvez eu grave lá um Ebertiz qualquer lá sobre isso no meu blog, porque eu não estou aqui para ficar dando minha opinião, mas eu fico preocupado quando os crentes têm respostas muito rasas. Vai contra a palavra, vai contra a palavra. Se alguém que conhece a palavra é o diabo. Conhece melhor do que eu, que você, que qualquer outra pessoa. Ele usou a Bíblia para tentar derrubar Jesus. Ele convenceu anjos de Deus a segui-lo. Então, só porque está contra a palavra, cuidado com esse negócio, é simplificar demais, o diabo é astuto. Mas outra hora eu gravo sobre isso aí, né? Pergunta é a seguinte: Pastor Oséias, vamos imaginar que alguém está assistindo ao programa e fala assim: puxa vida, bem que eu já estava desconfiado, acho que Deus está respondendo minha oração, meu líder se enquadra nisso daí. O que essa pessoa deve fazer? Ir lá e meter o dedo você está errado, você vai para o inferno, exortar lá, da uma de Natan, né? O profeta Natan, ou sair da igreja, alertar outras pessoas? O que o crente que se enquadra nesse caso aí, não o falso líder, mas o seguidor do falso líder deve fazer? Então, eu penso que, como o pastor Luiz mencionou, a gente precisa ser muito criterioso sobre essa questão. Não podemos criar uma rixa, uma briga. Eu acho que o mais prudente do cristão, ao perceber que aquele líder que está ensinando, não está ensinando todo o conselho de Deus, né? Ele ensina umas verdades, mas omite outras verdades, que a questão toda é essa, porque quando de fato a pessoa percebe que o camarada está fazendo as coisas de maneira plenamente, que dá para verificar que é uma mentira, que está pregando uma mentira, que é uma heresia, aquilo que está pregando, não tem nem o que questionar, simplesmente tem que falar: isso é heresia, não acredito nisso, tchau e benção. Agora, quando as coisas dessa forma velada, que você tem pessoas que vão defender esse líder de unhas e dentes, o que você tem que fazer é simplesmente falar: olha, eu entendo que o Evangelho de Deus nessa igreja não está sendo pregado exatamente como Jesus Cristo determinou. Prega-se umas verdades e omite-se outras verdades. Então, eu volto a enfatizar esse ponto, para dizer que, de fato, hoje nós vemos muito sobre a questão das bênçãos de Deus, mas nós não vemos muito sobre o juízo dos ímpios, daqueles que estão andando fora da presença do Senhor. Nós não vimos falar sobre esse julgamento, nós vimos falar sobre a necessidade da renúncia, de renunciar a si mesmo, da necessidade de tomar a cruz, né? Que é tão importante isso. A palavra de Deus fala isso, e Paulo diz muito claramente que a gente tem que se gloriar na cruz de Cristo Jesus, que é ter o mesmo sentimento que teve em Cristo, que Jesus Cristo teve, de se humilhar a si mesmo, né? De dar a outra face. Hoje nós temos visto muitos cristãos, infelizmente, vingativos, né? Na nossa sociedade. Até no hino. Que não consegue dar outra face. Então nós vemos isso, nós vemos a questão, é muito importante a gente perceber dessa forma. Então o que eu posso dizer para essa pessoa é: se você percebeu que o seu líder prega parte somente da palavra de Deus, né, e não prega toda a verdade, então a melhor coisa a fazer é buscar uma liderança que prega toda a verdade da palavra de Deus. Vamos lá, pastor. Eu rapidinho, penso, que o tempo está acabando. Eu penso o seguinte, que sair fora da igreja sem confrontar o indivíduo não é o correto.
Não é o correto pelo seguinte, porque ele é uma pobre alma, uma alma perdida. Então, eu penso que o membro, ele deve sim chegar nesse pastor e dizer, pastor, eu estou saindo aqui desta igreja porque aquilo que o senhor disse tal dia em tal culto não tem base bíblica, pastor. O que o senhor disse outro dia, em uma outra reunião, também não tem base bíblica nenhuma. Então, o senhor tem duas opções. Ou o senhor muda a sua pregação e começa a trazer para a minha vida e para a vida dos demais membros conteúdo bíblico, ou eu vou embora. Agora, o que eu acho que ele não deve fazer é fermentar a igreja. Isso não. Como alguns fazem, né? Começam a espalhar erva daninha dentro da igreja, falando mal daquele pastor. Eu acho que isso não é conveniente. Mas ele conversar com o líder e dizer que está saindo por causa das heresias é o correto. Muito bem. Nós conversamos aqui com o pastor Luiz Carlos de Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus em Diadema, e com o pastor Oseias Sampaio, da Igreja Batista do Caminho. Ambos os irmãos estão à sua disposição para responder perguntas, atender convites, etc. O contato deles está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver o resultado da enquete, Angélica? Ah, o testemunho ganhou lá. Os resultados, você vai conhecer o falso pregador, os resultados só 11%, 89% pelo testemunho. Tá, tem... Aí tudo bem. Tá respondida a pergunta. A gente agradece o carinho da sua audiência e voltaremos a tratar desse assunto, eu particularmente, no blog. A gente se vê. Até lá.